Olá, eu sou o Bayer Filmes e hoje nós iremos conhecer um filme de romance, fantasia e drama chamado Edward Mãos de Tesoura. O filme começa com uma senhora observando uma casa. Então sua neta pede para que ela conte uma história sobre como começou a nevar. Então ela começa contando a história sobre Peg, uma mulher que tentava vender os seus produtos, mas ninguém nunca queria comprá-los. Então Peg avista uma casa no alto da colina. Então Peg se dirige até a casa no alto da colina. Ao chegar no alto da casa, Peg vê que a casa tem um lindo jardim, apesar da casa ser um pouco antiga. Peg bate na porta, mas ninguém atende, então ela abre a porta e entra. Peg sobe as escadas, chamando para ver se tem alguém em casa. Então Peg se dirige até a cama. Então Peg escuta um barulho e vê o que parece ser um homem. Então ela já oferece seus produtos, mas ao homem chegar mais perto, ela vê que ele tem tesouras em vez de mãos. Então ela fica surpresa com aquilo. Então ela pergunta para ele que aonde que estavam seus pais. Ele fala para ela que eles não acordaram ainda. Então Peg pergunta o nome para o rapaz. Ele fala que seu nome é Edwards. Peg fica com dó de Edwards. Então ela decide levá-lo para casa. Então Edwards entra na casa de Peg. Então Peg mostra sua família para Edwards. Peg mostra sua filha mais velha. Então Edwards parece ter ficado encantado com sua filha mais velha. Peg dá roupa para Edward, para que ele possa se vestir, e manda ele ir para o quarto de sua filha mais velha. Então Edwards tenta se vestir, mas ele tem dificuldade, pois ele não tem suas mãos. Então Peg ajuda. Então no jantar de família, nos é apresentado Bill, o marido de Peg, e Kevin, o filho de Peg. Então no jantar eles falam que Edwards tem muita dificuldade de comer, pois ele não tem as mãos. Então na manhã seguinte, Peg usa Edward para testar seus produtos de beleza. Enquanto isso, o marido de Peg, Bill, estava cortando a grama. Então Edward viu Bill cortando a grama. Então Edward começou a cortar a grama. Então Bill viu que Edward tinha um certo dom para cortar o gramado. As vizinhas de Peg batem na porta para falar sobre Edward, pois elas gostariam de fazer um churrasco para conhecer melhor Edward. Enquanto isso, Edward estava preparando uma salada. Enquanto isso, Edward vê Peg usando seu abridor de latas. Então vemos um flashback do criador de Edward tendo uma inspiração para criar Edward. Enquanto isso, na festa, Edward é o centro das atenções. Todos falam sobre Edward e sua diferença, e todos querem falar com Edward. Então na madrugada daquele dia, vemos Edward tendo um flashback de seu criador ensinando ele mais sobre o mundo. Então podemos ver o seu criador ensinando o Edward sobre poesia e história. Edward parece não gostar muito de história, ele prefere poesia. Então naquela mesma noite, a filha de Peg, Kim, chega com seu namorado. Kim entra em seu quarto sem perceber que Edward estava lá. Então ela vai se olhar no espelho e ela acaba vendo Edward. Então ela acaba se assustando. Então ela sai gritando e todos da casa acordam. Então Bill leva Edward para o porão para que ele possa dormir lá. Então Bill oferece bebida para Edward. Só que Edward nunca tinha bebido em toda a sua vida. Então Edward acaba ficando um pouco alterado. Então Peg quer apresentar Edward para sua filha Kim. Mas Edward estava muito bêbado, então ele acaba caindo. Então eles têm um jantar em família. Nesse jantar nos é apresentado o namorado de Kim, Jim. O Jim é um cara muito rico, mas ele fala que seu pai não dá dinheiro para ele. Então Jim parece ter muita raiva de seu pai por causa disso. Então Edward tenta servir Kim, mas ele acaba deixando a carne cair em sua roupa. Edward fica muito constrangido com isso. Enquanto isso, Edward estava cortando a grama de sua vizinha. Mas ele acaba vendo um cachorro que estava muito peludo. Então ele começa a cortar os pelos do cachorro. Então todos percebem que Edward também tem um dom para cortar pelos de cachorro. Então ele começa a cortar os pelos dos cachorros. Então Joyce pergunta para Edward se ele já cortou o cabelo de uma mulher. Então Edward fala que não,
Então Joyce pede para Edwards cortar seu cabelo. Então Edwards corta o cabelo de Joyce e de todas suas vizinhas. Então Edward vai com uma de suas vizinhas para o cabeleireiro para que ele possa amolar sua tesoura. Mas ele acaba vendo Kim com seu namorado. Ele parece não ter ficado muito bem ao ver os dois se beijando e se agarrando. Então Edward chega com sua vizinha. Então Jim e Kim estavam tentando abrir a porta, mas Kim tinha esquecido suas chaves. Então Edward consegue abrir a porta e Jim fica muito feliz com isso. Então Edward acaba aparecendo num programa de TV. E nesse programa de TV, algumas mulheres fazem algumas perguntas para Edward. Uma delas pergunta para Edward se ele pudesse trocar a mão dele para mãos normais, se ele trocaria. Então Edward fala que sim, que ele trocaria as mãos dele. Então a mulher fala para ele que se ele trocasse as mãos dele, ele só seria mais uma pessoa normal. Então Peggy o defende falando que ele não seria uma pessoa normal, pois Edward é uma pessoa muito especial. Então uma outra mulher pergunta para Edward se existe alguma mulher na vida de Edward. Então Edward ia responder a pergunta, mas ele acaba cortando o fio do microfone e acaba tomando um choque. Então Kim ficou muito preocupada com Edward por ele ter tomado um choque, enquanto Jim ficava rindo de Edward. Então Edward vai com uma de suas vizinhas para um salão de beleza, onde eles gostariam de alugar, mas Joyce leva Edward para o quarto dos fundos. Então Joyce tenta seduzir Edward, tirando sua roupa e mostrando seus aventais para ele. Então Joyce sobe em cima de Edward e começa a tirar sua roupa. Só que ao chegar mais perto de Edward, os dois acabam caindo. Então Edward sai correndo e Joyce manda ele voltar, mas ele não volta. Enquanto isso, Jim estava tentando convencer Kim para Kim convencer Edward a invadir a casa dele, mas sem Edward saber que era a casa dele, para que ele possa pegar as coisas de seu pai e vender para ele comprar uma van. Então na noite seguinte, Edward e Jim e seus amigos invadem sua casa. Então ao chegarem na sala do pai de Jim, o alarme é disparado. Então Edward fica trancado, sem poder sair. Então Jim e seus amigos fogem, enquanto Edward fica preso. Então a polícia chega e desativa os alarmes. Então Edward consegue sair, mas a polícia manda ele ficar com as mãos para cima e largar as armas. Só que Edward não pode largar suas armas, pois são suas mãos. Então, antes da polícia atirar em Edward, suas vizinhas chegam e falam para os policiais que não são armas, que são as mãos de Edward. Então Edward é detido, então Peggy e Bill vão até Edward para conversar com ele, falar do porquê que ele tentou invadir a casa de Jim. Então Edward fica em silêncio. Então um dos policiais libera Edward para poder ir para casa. Então um grupo de repórter estava na frente da casa de Peggy para tentar entrevistar Edward. Então Kim chega e vai falar com Edward para pedir desculpa para Edward por ela não ter falado que ali era a casa de Jim. Então Edward fala para Kim que ele sabia que era a casa de Jim. Então ela se surpreende e fala do porquê que ele aceitou. Então Edward fala que aceitou por causa que ela pediu. Então Jim chega tentando conversar com Kim, mas que o ignora e fala que não quer falar com ele. Então Edward fica muito bravo com isso e começa a cortar tudo que tem na casa. Então no jantar em família, Bill fala com Edward que ele não pode fazer aquilo, pois se ele fizer aquilo, ele estaria estragando a casa. Então eles não teriam mais confiança em Edward. Então na manhã seguinte, vemos Kim olhando para Edward. Kim parece estar encantada com Edward. Então Kim e Peggy estavam arrumando as coisas para o Natal. Então Kim vai para fora e vê que parecia que estava nevando, mas não estava nevando. Era Edward que estava cortando gelo, então parecia que estava nevando. Então Kim dança sobre aquela neve. Então Edward estava descendo da escada, mas Jim chega e acaba assustando Edward. Então Edward acaba sem querer cortando a mão de Kim. Então Jim empurra Edward e joga toda a culpa para Edward. Então Jim expulsa Edward, então Edward sai correndo. Então Kim e Jim discutem sobre ele ter mentido que Edward tinha atacado ela. Então Kim fala que não quer mais nada com Jim, então ela expulsa ele de sua casa. Então Bill se oferece para procurar Edward. Enquanto isso, Edward está saindo pela rua cortando suas roupas. Enquanto isso, na casa de Peggy,
a polícia bate em sua porta perguntando sobre Edward, mas ela fala que Edward não estava ali. Então a polícia fala que vai procurá-lo, pois ele queria falar com ele. Então Bill chega em sua casa e fala que não encontrou Edward. Então ele fala que eles irão de carro para procurar Edward, mas ele fala que é melhor a Kim ficar em casa, pois alguém pode chegar ali. Então Edward volta para casa e encontra Kim lá. Então Kim pede para Edward abraçar ela, mas Edward fala que não, pois ele pode machucar ela. Então Kim vai até Edward e o abraça. Então Edward lembra do passado e vê o seu criador com suas duas mãos. Então Edward fica encantado com suas mãos, mas o seu criador, antes de poder colocar suas mãos, acaba falecendo. Enquanto ele falece, Edward acaba destruindo suas mãos. Então ele tenta acordar o seu criador, mas ele acaba o cortando. Enquanto isso, Jim e seu amigo estavam na van bebendo. Então ele pede para seu amigo dirigir até a casa de Kim. Enquanto isso, Kevin estava saindo da casa de seu amigo. Então Edward vê a van de Jim vindo. Enquanto isso, ele também vê Kevin chegando. Então Jim quase atropela o Kevin. Então ele tenta ver se Kevin estava bem, mas as pessoas acham que ele estava tentando atacar o Kevin. Mas Jim acaba partindo para cima dele. Então ele bate no Edward. Então a polícia chega. Então Kim pede para Edward para ele correr e fugir. Então Edward corre para sua antiga casa. Então o policial atira para cima e finge ter matado Edward, para o Edward ter paz. Mas mesmo assim as pessoas insistem e eles invadem a casa de Edward. Mas Kim vai pelos fundos da casa. Então ela chega mais rápido que as outras pessoas. Então Jim se encontra com Edward. Então ela conversa com ele, mas Jim chega e atira de raspão em Edward. Então Kim tenta pegar a arma de Jim, mas ele acaba atirando no teto e o teto cai sobre Edward. Então ele pega um pé de cabra e começa a bater em Edward. Então Kim pega um pedaço de madeira e dá na cabeça de Jim e ameaça ele com a mão de Edward, falando que se ele tentar alguma coisa, ela vai furar ele. Mas Jim bate em Kim e a empurra para trás. Então Edward enfia a tesoura na barriga de Jim. Então ele empurra ele até a sacada da janela e empurra ele para baixo. Então Edward se despede de Kim, pois ele sente que eles nunca mais iriam se ver. Então Kim beija Edward. Então Kim vê uma mão, então ela vai até lá fora e fala para as pessoas que os dois tinham se matado e que se eles queriam a prova estava ali, a mão de Edward. Então eles decidem ir embora. Então voltamos para a senhora que estava no começo do filme. Então ela fala que a garota nunca mais viu o seu amor. Então sua neta pergunta como que ela sabe. Eles nunca mais tinham se visto. Então nós percebemos que a senhora do começo do filme era a Kim. Então ela fala que nunca mais o encontrou. Então sua neta pergunta por que ela não vai vê-lo. Ela fala que ela não vai vê-lo, pois ele ainda deve continuar o mesmo, e ela está muito velha para ele. Então o filme nos mostra Edward, que continua o mesmo e que continua fazendo suas esculturas. Então galera, esse foi o filme de hoje. Se gostaram do filme, comentem aí embaixo. E se gostaram da análise, deixem um like e se inscrevam no canal. E muito obrigado e até a próxima.